Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo é sobre variedades linguísticas, tema que é muito recorrente no Enem e que não é lá tão difícil de compreender, mas você precisa ir para a prova entendendo. Eu sou Frankleudo Luan, fui aprovado em Medicina pelo Enem e desde março deste ano, de 2022, eu criei este canal para trazer dicas, conteúdos, informações para quem vai fazer a prova do Enem. Eu estou na minha cruzada para chegar aos 1000 inscritos, então se você ainda não é inscrito ou inscrita e puder colaborar comigo nessa minha empreitada, eu ficaria bastante agradecido. Antes de falarmos das variedades linguísticas em si, a gente precisa considerar algumas premissas importantes. A língua é a linguagem verbal, oral ou escrita, utilizada por um grupo de indivíduos que formam uma comunidade. Portanto, a língua é uma construção humana e histórica que confere identidade aos seus falantes, além de trazer um senso, um sentido de unidade a uma cultura, a uma nação. Então a gente tem que entender que a língua é um sistema aberto, dinâmico e por isso mesmo sofre variações, é mutante. Uma segunda premissa é que não se deve falar em certo ou errado quando a gente trata de uma língua, mas em adequado ou inadequado a um determinado contexto. E uma terceira premissa, altamente relevante, é que o preconceito linguístico, que existe, que é um fato, se insurge quando a gente passa a assumir que existe um único jeito correto de expressar uma língua. Então a pergunta que se faz é: o que são, afinal de contas, variedades linguísticas? São ramificações, eu diria, até naturais de uma língua. Essas variedades se diferenciam da norma padrão em razão de fatores como convenções sociais, momentos históricos, contexto, região na qual o falante ou o grupo se insere. E diga-se de passagem, existe uma área de estudos chamada de sociolinguística que se interessa e investiga especificamente como a divisão da sociedade em grupos com culturas e costumes diferentes, dá origem a diferentes formas de expressão de uma língua. Agora uma coisa importante, eu vou até me aproximar da câmera. Embora essas variedades linguísticas se baseiem, em regras de uma gramática prescritiva, oficial, elas adquirem regras e características próprias. Nós podemos diferenciar as variedades linguísticas em 5 grupos: diacrônicas, diatópicas, diastráticas, diafásicas e diamésicas. Os nomes assustam, eu sei, mas é simples de entender. As variações diacrônicas ou históricas são variedades linguísticas comumente usadas no passado, mas que caíram em desuso. Variam com o tempo. Essas expressões ou palavras, que foram caindo em desuso no decorrer do tempo, também são chamadas de arcaísmos. E a variação diacrônica, ela pode se expressar na ortografia, na forma de escrever determinadas palavras, ou no léxico, no vocabulário. Por exemplo, na ortografia, antigamente a palavra boca era escrita com circunflexo, cheiro era com Y, farmácia com PH, flor com circunflexo, sequência até pouco tempo era escrita com trema. Então são mudanças que com o tempo foram sendo operadas, fazendo variar linguisticamente essas palavras e expressões. Já em relação ao vocabulário, ao léxico, algumas palavras foram ficando, digamos, fora de moda. Então, supimpa, fleumático, que é quando a pessoa é mais tranquila, tem uma personalidade mais serena. E aí a gente tem bilontra, para se referir àquilo que hoje a gente chama de uma pessoa velhaca, Tunda, que era o termo usado para se referir a surra, ou coça, ou pisa, como a gente chama aqui na minha região. Certo? A variedade diatópica ou geográfica é aquela que sofre influência do espaço geográfico ocupado pelo falante. E aí, em um país com as dimensões continentais do Brasil, essas variações geográficas ou diatópicas são bastante ricas. A gente pode perceber as variações diacrônicas tanto no sotaque, o Brasil é um país com diversos sotaques. Se a gente comparar o meu sotaque, digamos assim, aqui da Paraíba com uma pessoa de Minas Gerais, com do Rio de Janeiro, com a do Rio Grande do Sul, a gente vai evidenciar flagrantemente essas variações. E também ocorrem variações nos léxicos, através de regionalismos, palavras marcadas por regionalismo. Por exemplo, essa raiz aqui,
pode ser chamada de macaxeira, aqui na minha região a gente chama macaxeira, mas pode ser chamada também de aipim, mandioca. Outros exemplos de variedades diatópicas: guri e moleque, jerimum e abóbora. Por exemplo, esse pão aqui, como é que é chamado na sua região? Na minha, a gente chama de pão francês. Mas no Rio Grande do Sul, esse pão é chamado de cacetinho. No Ceará, de carioquinha. Em parte da região norte, de carequinha. No Rio de Janeiro, chamado de pão de sal. Um outro tipo de variedade é a chamada de diastrática ou sociocultural e tende a variar conforme o estrato social do falante. São variedades que não dependem da região onde o falante vive, mas sim do grupo social ou dos grupos sociais em que ele se insere, ou seja, das pessoas com quem ele convive. Esse tipo de variedade é bem sensível, por exemplo, a profissões, classe social, esportes praticados, se participa de grupo religioso ou não, se participa de alguma tribo urbana, vamos dizer assim, ou não. Então, por exemplo, pessoas com menos escolaridade tendem a incorrer em expressões como irresponsável, igual, vareia, para dizer varia, vive, para dizer vive. Mas existem outros fatores que contribuem também para essas variedades. Por exemplo, as gírias, né? No futebol tem uma gíria, um grupo de surfistas provavelmente tem outra gíria, um grupo de skatistas já tem também um tipo de gíria particular. E existem também os chamados jargões profissionais, né? Existem práticas linguageiras em determinadas profissões que são compartilhadas e entendidas por quem faz parte daquela profissão. Por exemplo, eu tenho formação em psicologia, existem determinados léxicos, vocabulários, que quem é da área domina, compreende, assimila, beleza, mas quem não é acha diferente, acha estranho. Os juristas também apresentam uma prática linguageira, jargões técnicos bem específicos, os médicos, tudo isso se refere a variações ou variedade diastrática ou sociocultural, certo? Um quarto tipo de variedade linguística é a diafásica, que é aquela que varia conforme o contexto ou a situação comunicativa em si. A gente pode dizer que cada situação ou cada contexto exige uma modalidade linguística conveniente, podemos dizer assim. Então, se a gente está num ambiente, num lugar mais formal, ou a gente precisa escrever um texto mais formal, a gente prioriza uma linguagem também mais formal, a norma padrão. Se a gente está num contexto mais informal, a nossa linguagem também vai se tornando mais coloquial. Falando especificamente de produção textual, quando a gente está lendo ou vai escrever uma crônica, a gente se vale, né, de um texto com expressões mais coloquiais. Já quando a gente vai fazer uma dissertação, como é o caso da dissertação do Enem, a gente precisa se valer da linguagem, da norma padrão, né, de uma linguagem mais formal. Então, a variação diafásica surge da adequação que o falante faz do seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. Por fim, um tipo de variedade linguística que não é tão comum, inclusive de professores falarem no ensino médio, seria a variação diamésica, que é o que eu chamo de variação no planejamento da linguagem. Há uma variação entre a fala e a escrita. Então, a variação diamésica é aquela que surge entre as diferenças e as particularidades, né, do idioma falado e do idioma escrito. Existem termos que, quando a gente escreve, a gente usa a norma padrão gramatical, mas quando a gente fala, a gente produz variações. Por exemplo, quando a gente vai escrever, a gente pode dizer você vai, mas quando a gente fala, a gente tende a dizer você vai ou vai, né? Vamos embora. Mas quando a gente fala, a gente tende a mudar e dizer bora, vamos, como a gente diz aqui na minha região. Tá certo? Então, essa variação de planejamento entre a forma como eu me expresso escrevendo e a forma como eu me expresso falando responde pela variação diamésica. Eu vou deixar aqui na descrição um PDF com um resuminho de tudo que eu falei para que vocês utilizem nesse período de proximidade da prova do Enem para revisar. Eu acho isso excelente. Eu acho que facilita muito a vida da gente nesse período final da preparação. Tá certo? Se você gostou do vídeo, deixe seu like,
comente, deixe sugestões de conteúdos como este, que eu posso abordar mais detalhadamente. Enfim, eu vou trazendo à medida que o tempo for permitindo, tá bom? Eu agradeço de coração.